quero convidar você a se colocar em pé para uma leitura da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 15. Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11, do 11 ao 24. Lucas 15, do 11 ao 24. Diz assim a palavra de Deus. Certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos ele tinha? O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Repartiu entre quantos? Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele se foi e se achegou a um dos cidadãos daquela cidade, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela. E pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e nos alegramos. Pois esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? É possível recomeçar. Repita comigo: é possível recomeçar. Às vezes nós temos que falar isso para a gente muitas vezes. Vamos mais uma vez? É possível recomeçar. Feche seus olhos para uma palavra de oração. Soberano Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, Senhor, é bom estarmos na Tua casa, na Tua presença. Obrigado por tudo quanto o Senhor já falou aos nossos corações essa noite. Pedimos, meu Deus, que o Senhor continue a falar conosco, Pai, através da Tua palavra. Abre a nossa mente, nosso entendimento, para entendermos, absorvermos e colocarmos em prática tudo quanto o Senhor administrar aos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Podeis tomar assento. Recomeçar. A gente sempre tem a possibilidade de recomeçar em Deus. Não é fácil recomeçar. Começar é algo que é uma tarefa muito difícil. Porque a gente percebe que precisa de alguns pontos, algumas situações que cabe a nós fazermos também para que isso aconteça. A Bíblia vai dizer que o cair é do homem, mas que o levantar é de Deus. O recomeçar é de Deus. E nós temos dificuldade para recomeçar, porque nós entendemos que talvez a gente foi longe demais. Às vezes nós estamos distante demais. Às vezes nós estamos numa situação que nos enrolamos demais. Por mais distante que você tenha ido, meu irmão, minha irmã, por mais longe que você tenha ido, entenda uma coisa, isto é que Deus tem para o nosso coração essa noite. É possível recomeçar. É possível recomeçar. Mas essa perspectiva é um pouco desconstruída
pelo ser humano, porque nós não acreditamos em recomeços. Nós falamos em recomeçar, talvez com uma certa facilidade, mas nós não acreditamos muito em recomeço. Isso é desconstruído pela sociedade. Temos dificuldade de acreditar em pessoas que dizem que eram ex-criminosos, talvez ex-drogados, talvez ex-alcoólatras. Nós temos dificuldade porque nós olhamos com uma certa desconfiança e pensamos, será mesmo? Pode reparar como a sociedade conduz isso. Às vezes, quando nós sabemos de um erro que a pessoa cometeu, e se foi esse erro, é algo que a gente tem uma certa repugnância sobre ele, a gente já tem um certo pé atrás, pensamos assim, será mesmo que é possível que essa pessoa recomeçou mesmo? Será mesmo que essa pessoa virou essa página? Será que essa pessoa se levantou? Será que ela não pode cair de novo? Temos dificuldade de acreditar que é possível recomeçar, reconstruir, renovar e viver algo novo. Nós temos dificuldade nisso. Temos dificuldade em crer no recomeço de outras pessoas. E também temos dificuldade em crer nos nossos próprios recomeços. Porque um dos princípios para recomeçar é a gente aceitar que errou. Isso não é fácil. Aceitar que erramos é algo difícil. Nós temos muita dificuldade nisso, em aceitar que erramos. Temos dificuldade em reconhecer que parte do problema fomos nós que causamos. Parte da tempestade que estamos vivendo, nós temos culpa nela. Agora, se existe uma coisa que nós temos muita facilidade, é transferir a culpa para o outro. Nós temos dificuldade em assumir a bronca, em assumir o problema, e a gente sempre vai dizer que alguém é culpado. Alguém é culpado pelo momento que nós estamos vivendo difícil. Alguém é culpado pela tempestade que nós estamos passando. E esse comportamento ele é usado pelo inimigo como arma de destruição contra nós mesmos. Porque se eu não acredito que é possível recomeçar, se eu não acredito que não é possível viver algo novo, de novo, se eu não acredito que é possível eu me pôr de pé e tomar um novo rumo para a minha vida, eu não tenho como recomeçar. Dentro dessa perspectiva, o inimigo trabalha em nossos corações, porque nós começamos a botar a culpa em outras pessoas. Isso vem desde o começo, desde que Adão pecou, nós temos muita facilidade em transferir a culpa. E isso, Satanás usa isso, porque se nós não assumimos o erro, nós não podemos recomeçar. Quando Adão pecou, o que o Adão fez? Chegou Deus, no virar do dia, procura Adão, Adão, onde você está? E Adão vai dizer assim, estou aqui escondido, Senhor. Adão, você comeu da fruta que eu falei, da árvore que eu falei que não era para você comer? E o que o Adão vai dizer? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deste, ela me deu e eu comi. Ou seja, Adão está meio que dizendo para Deus assim, a culpa é sua, Deus, porque eu não pedi mulher nenhuma, foi o Senhor que me deu. Deus olha para a mulher e fala assim, o que aconteceu, Eva? Ah, Senhor, a serpente. Foi ela. Eu não sei como é que o Senhor põe um bicho falante, esse bicho falou na minha orelha aqui, o problema é isso. Nunca reconhecemos que o problema é nós. Nós temos dificuldade com isso. Nós temos muita dificuldade dentro desse contexto de aceitar que se a gente não reconhece que parte do erro cabe a nós, o recomeço nunca vai acontecer. Porque para recomeçar, é necessário reconhecer que errou. Olha, irmãos, se você procurar conversar com as pessoas e observar, você vai perceber se a pessoa chega perto de você e fala assim, pastor, a minha empresa está passando por dificuldade, minha empresa faliu, minha empresa está indo à falência. Olha, eu aconselho muita gente, irmão, nessa área. Ele sempre vai atribuir a culpa a alguém. Ele sempre vai dizer que foi a pandemia, ele vai dizer que foi a situação do governo, ele vai dizer que foi o sócio, ele vai dizer sempre que alguém é o culpado. Se você procurar alguém que está se divorciando, a pessoa sempre vai atribuir a culpa ao cônjuge, na grande maioria das vezes. O culpado foi a família dela, o culpado foi a família dele, o culpado foi ele, a falta de atenção. Sempre vai haver isso. Sempre vai ter um cenário
em qual a gente vai conseguir transferir a dívida e nós não saímos do problema, nós não recomeçamos, porque nós sempre direcionamos para outras pessoas, carregamos com isso mágoas, carregamos com isso culpas, carregamos com isso falta de perdão, vitimizados com o problema, fala assim, poxa, eu estou passando essa por causa de fulano, por causa de Beltrano, por causa de ciclano, por causa do governo, por causa da pandemia, por causa do gerente que mudou, sempre, e nós não recomeçamos. Então, a primeira atitude que nós precisamos tomar é reconhecer que nós erramos. Nós erramos. E isso vai mudar tudo. Tudo vai mudar quando você olha e fala assim, eu tenho culpa nisso. Isso é o princípio para nós possamos recomeçar. Eu quero que você saiba, para você viver uma novidade de vida, você tem que ter a humildade para dizer, eu errei. E a gente leva tempo para fazer isso, irmãos. Digo por mim mesmo, custei aprender isso. Quantas vezes, em situações difíceis que eu passei, eu sempre atribuía a culpa para alguém. Eu sempre olhava para alguém. Eu lembro que, recentemente, alguns anos atrás, talvez uns pouco antes da pandemia ou na pandemia, um amigo me chamou para entrar num sistema de aplicação de criptomoedas. E ele era gerente de banco, diretor de banco. E ele saiu do banco, estava empreendendo, e me chamou, olha, tem um negócio aqui que é sensacional. E eu peguei, olhei, analisei, fui até o escritório não era aqui em São Paulo, fui até o escritório, realmente se impressionava de ver a estrutura do escritório, as pessoas que estavam ali trabalhando, eram ex-funcionários que trabalhavam com ele no banco. E eu fiquei convencido que aquela situação era sustentável, era pé no chão, era algo possível, que realmente que aquilo estava acontecendo, eu não queria ficar fora daquilo. Muito bem. Entramos, apliquei o dinheiro ali, em pouco tempo mesmo, aquela empresa simplesmente desapareceu do mapa, sumiu. Um dia chegaram lá e não tinha mais ninguém, era um andar inteiro de um prédio, irmãos, lá em Santos, que você não está entendendo, não tinha mais ninguém, foi um desespero geral, e por um tempo, resumindo, perdi tudo, mas por um tempo, eu fiquei pensando, meu Deus, que raiva que eu fiquei do A, do B ou do C. E aquilo estava me fazendo mal. Mas eu pensei assim, a culpa foi minha. Porque eu deveria ter estudado melhor. Eu deveria ter acompanhado melhor, eu deveria ter me investigado melhor, eu deveria ter orado, coisa que eu não fiz. E a gente acredita muito nas pessoas e a gente depois vai culpar as pessoas. Sendo que nós temos um Deus que nos direciona, que nos orienta, que nos guia. A palavra de Deus fala assim, instruir-te-ei e guiar-te-ei no caminho que você deve seguir. O problema é que às vezes nós estamos tão certos do que nós queremos fazer, que nós não pedimos a direção de Deus, nós só comunicamos a Deus aquilo que vamos fazer, e pedimos que Deus aprove. E eu tenho algumas experiências nisso também, mas o fato é, que depois de errado, a gente culpa Deus. Senhor, poxa vida, como o Senhor pôde deixar isso acontecer comigo? Sou teu servo, orei, mas eu orei daquele jeito, não orei perguntando para Deus o que Deus queria que eu fizesse, orei comunicando a Deus aquilo que eu já tinha decidido no meu coração. Eu só comecei a fazer algumas provas com Deus. Ó Senhor, se for da tua vontade, isso aqui vai vender. Se for da tua vontade, vai aparecer um comprador para aquilo. Se for da tua vontade, vai abrir aquela... Irmãos, cuidado com isso. Cuidado com isso. O problema é que depois a gente fica culpando a Deus, culpando o cônjuge, culpando um amigo, culpando as pessoas, sendo que, na verdade, nós sempre temos uma parcela de culpa. E a gente não sai desse buraco. Ei, escute isso. A gente não sai desse buraco para recomeçar de novo uma nova vida diante de uma outra perspectiva, se nós não reconhecermos que o erro foi nosso. Estão me entendendo? Diga amém, por favor. Temos que ter essa humildade. Se você tiver humildade para dizer assim, Senhor, errei. Senhor, eu errei. Como eu fui inocente. Como eu fui negligente. Como eu fui precipitado.
como eu não te busquei e não esperei ouvir do Senhor a tua voz para que eu tomasse essa decisão. Quando nós chegamos a este ponto, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: nós estamos preparados para recomeçar. Nos textos que nós lemos, eu quero destacar alguns erros desse filho mais novo. Ele diz, primeiramente, ele vai dizer ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. Aqui você vai ver que ele está dominado pelo ter. Pai, dá-me aquilo que me pertence. Quantas pessoas estão se aproximando do Pai simplesmente pelo poder ter, buscando a Deus para ter, orando a Deus para ter, fazendo campanhas para ter coisas para ter, ou se chegando a Cristo simplesmente pelo poder ter. Mas eu tenho uma notícia para você: Deus não te chamou para ter, Deus te chamou para você ser, porque o reino de Deus é melhor ser do que ter. Em João 11:12 vai dizer assim: ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Entenda isso: no reino de Deus é melhor ser do que ter. E esse jovem que chega perto do pai e fala assim: pai, eu quero, dar-me o que é meu, eu quero ter aquilo que é meu. Em Atos, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer assim: ficai em Jerusalém, Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e tereis um carro novo? Não. E tereis muito dinheiro na conta? Não. E tereis uma casa nova? Não. E sereis minhas testemunhas. Deus não nos deu poder para ter, Deus nos deu o poder para ser, porque é melhor no reino você ser do que você ter. Estão me entendendo? Diga amém. Interessante que o pai não negou o filho. O pai não nega o filho pedido. O pai vai até a tesouraria, reparte os bens entre os dois filhos, porque embora o evangelho não seja um convite para ter, Deus tem o prazer em nos dar. Olha que coisa interessante, olha que coisa linda. Jesus disse: vocês são maus e sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Em João 3,16 vai dizer, a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho amado. Quem ama não vende, quem ama não troca, quem ama dá. E Deus nos deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos chamados para ser, mas temos um Deus que nos dá. Estão me entendendo? Diga amém, por favor. Porque a Bíblia diz em Romanos 8,32 que aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus quer que você tenha, meu irmão, um carro bom. Deus quer que você tenha uma casa boa. Deus quer que você tenha um emprego bom, uma empresa próspera. Deus quer que você seja feliz e próspero. É importante entender isso. O erro do filho pródigo não foi pedir. O erro do filho pródigo não foi isso. Porque o pai estava pronto para dar. Na cultura judaica, os pais poderiam repartir a herança entre os seus filhos ainda em vida. E os dois filhos recebem essa herança. A diferença é que o filho mais novo gastou a herança e o filho mais velho guardou a herança. Um era gastador, um era muquirana e o outro era pródigo. Um era avarento. O mais velho, por exemplo, era tão avarento que mesmo depois de receber a herança, no decorrer aqui, você vai ver que no final, ele vai falar para o pai dele que o pai dele nunca deu um cabrito para ele celebrar com seus amigos, sendo que ele já tinha recebido a herança. Mas o filho mais novo pega parte da herança e vai para uma terra distante. Aqui está o primeiro erro dele. Depois que ele recebe a herança, ele vai para longe do pai. Escute isso. Tudo aquilo que te afasta de Deus não é bênção, é maldição. Dinheiro que te afasta de Deus não é bênção, é maldição. Trabalho que te afasta de Deus não é bênção, é maldição.
Entenda uma coisa: bens que te afastam de Deus não são bênçãos, são maldição. Amizades que te afastam de Deus não são bênçãos, são maldições. Amizades que te afastam de Deus não são bênçãos, são maldições. Namoro que te afasta da presença de Deus não é bênção, meu irmão, minha irmã, é maldição. Rede social que te afasta de Deus, que tira o seu tempo de orar, que tira o seu tempo de ler a Bíblia, não é bênção, é maldição. E o tempo passou, e este homem foi embora poucos dias depois com a herança. O que você recebe na casa do Pai, você tem que desfrutar aqui, na casa do Pai. Aí é benção. Que você recebe uma casa nova, meu irmão, desfrute vindo na casa do Pai agradecendo Ele. Se Deus te dá um carro novo, desfrute na casa do Pai agradecendo Ele. Se Deus te dá um namorado, uma namorada nova, desfrute na casa do Pai agradecendo a Ele, porque tudo que Deus te dá é bênção, desde que você não se afaste da presença dEle. Estão me entendendo? Diga amém. Isso é bênção. Aquilo que te afasta da presença do Senhor é maldição. Tenha cuidado com isso. E esse filho, ele pega aquilo que o pai deu a ele e vai para uma terra longínqua, se afastou, vai para longe. Ali ele gasta tudo. E veio sobre aquele lugar, aonde ele estava, uma grande fome. E ele começou a passar necessidades. Eu pergunto, quando ele estava na casa do pai, ele passava fome? Quando ele estava na casa do pai, ele passava necessidades? Você escute isso, você não está isento de passar problemas na casa do Pai. A Bíblia nunca vai dizer isso, que nós estamos isentos de passarmos problemas, de termos problemas, quando nós estamos na casa do Pai. Mas escute isso, existem problemas que só vão nos atingir quando nós estamos longe da casa do Pai. Nós estamos aqui na casa do Pai, certamente podemos ter algum tipo de problema. Mas existem tipos de problema que só vão te atingir se você estiver longe da casa do Pai. Falo com toda certeza no meu coração. Toda certeza no meu coração. Tem pessoas que estão aqui sofrendo, porque se afastaram da casa do Pai. Eu lembro que, por algumas vezes, nesse decorrer do meu ministério, eu escutei coisas que me entristeceram muito. Nós chegamos por alguns... Pastor, ora aí, eu estou para comprar uma chácara, pastor. Pastor, me ajuda em oração, pastor. Eu estou para comprar uma casa na praia. Pastor, me ajuda em oração, pastor. Eu estou para comprar uma fazenda. Um apartamento na praia. E aí passa um tempo, a pessoa vem, pede oração, nós oramos com ela. Passa um tempo, a pessoa vem nesse contexto, servia no ministério, atendia tudo, a igreja estava envolvida nas coisas do Senhor, trazia os seus filhos para a casa do Senhor, uma bênção na obra do Senhor. E a pessoa vem, nós oramos. E Deus abre as portas, meu irmão. E a pessoa recebe. Daqui a pouquinho, passa algum tempo, a pessoa chega, pastor, eu vou me desligar do ministério. Falei, por quê, irmão? O que aconteceu? É que eu estou precisando ir lá andar mais tempo lá na chácara, pastor. Tem uns porquinhos lá, tem umas galinhas lá, pastor, e eu preciso lá olhar. Tem um caseiro lá, e eu preciso ver. O apartamento ficou fechado lá durante a semana, pastor. Final de semana eu tenho que ir lá ver. Ei, meu irmão, escute isso. Deus pode te dar tudo, mas não permita que nada te afaste da casa do Senhor. Amém? Estão me entendendo? Então isso é uma dificuldade, isso é um erro que cometemos. Quando Deus nos dá a bênção, Deus nos dá a herança, Deus coloca algo em nossas mãos, daqui a pouco nós estamos afastando. Daqui a pouco você não vê a pessoa mais na igreja. Daqui a pouco a pessoa quer desfrutar tudo isso longe da casa do Pai. E aí aconteceu isso com esse jovem. E ele começa a passar necessidade. A Bíblia diz que ele chega a um cidadão daquela terra, o qual mandou ele apacentar os porcos. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, o porco mora onde? O porco vive aonde? Aonde vive o porco? No chiqueiro. Não espere nada diferente do mundo. Não espere que o mundo te receba bem. No final, o mundo só tem chiqueiros. Escute isso. Tudo no mundo tem para oferecer para você, não é mais do que isso. Tudo que o mundo tem para oferecer para você, não é mais do que isso. Chiqueiro, lama. A Bíblia diz que nós fomos tirados do lamaçal de pecado.
Nós fomos tirados de um lugar de podridão. Deus nos resgatou dessa situação. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3,8, ele vai dizer assim: pelo qual sofri a perda de todas as coisas, as quais considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Paulo está dizendo aqui, olha, Paulo estava ali, versículos anteriores, Paulo estava dando o currículo dele. Um homem estudado, um homem capaz, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, estudado, um homem de conhecimento, um homem que tinha tudo que o mundo podia oferecer para ele se sentir um grande homem, para ele estar em situação de destaque. Mas a Bíblia diz, Paulo diz assim, olha, eu considero tudo isso que o mundo me ofereceu como esterco para ganhar a Cristo. Escute, meu irmão, não troque os versículos da Bíblia por capítulos da série da Netflix. Vou repetir isso. Não troque versículos da Bíblia por capítulos de séries. Deus não te chamou para estar no meio de porcos. Deus te chamou para estar no meio de ovelhas. Nós somos ovelhas do teu pasto, a palavra de Deus diz assim. O mundo só tem chiqueiro, mas Deus tem palácios, mansões, bênçãos para te entregar, uma mesa colocada diante de você, e essa mesa é a mesa do rei, e ele te chama para ter comunhão com ele. Não é para você viver num lugar de tristeza, um lugar imundo, que esse mundo só tem isso para nos oferecer. Ele não quis servir ao pai, mas acabou servindo a um estranho. Foi servir a um estranho. Ele não quis apacentar os novilhos, os cabritos do pai, e acabou apacentando porcos. Quis comer as alfarrobas que os porcos comiam, mas a Bíblia diz que ninguém lhes dava nada. Sabe por quê? Porque no mundo ninguém te dá nada, meu irmão. O mundo tudo tem um preço. No mundo tudo tem um preço, mas aqui na casa do Pai tudo é de graça. Ei, escute isso, a salvação é de graça. Escute isso, o céu é de graça, a unção é de graça, o louvor é de graça, a adoração é de graça, a palavra é de graça, os dons espirituais são de graça. E talvez você pergunte, pastor, por que aqui tudo é de graça? Porque, meu irmão, Jesus já pagou lá na cruz do Calvário o preço para tudo que nós precisamos. Então tudo é de graça aqui. Lá fora tem um preço, mas aqui tudo é de graça. Levante as tuas mãos e receba de graça a graça que o Senhor está derramando sobre a sua vida. É de graça, mas alguém pagou um preço. Mas a Bíblia diz que esse homem, vivendo esse contexto, estando ele nesse lugar terrível, num chiqueiro, apacentando porcos. Imagine para um judeu o que é fazer isso. Apacentar porcos. Ele estava ali nessa situação caótica, terrível. Mas a Bíblia diz que ele cai em si. Às vezes o cair não é bom, mas o cair em si é bom, porque ele caiu em si. Coisa boa é quando o homem cai em si. Versículo 17 vai dizer assim, olha só, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu estou aqui nesse contexto, nessa necessidade, nessa miséria, faltando tudo para mim, nesse cheiro terrível, nesse lugar desprezível, cuidando de porcos. E a Bíblia diz que ele cai em si. O cair em si é você pensar, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Será que eu preciso passar por isso? Será que esse é o lugar que Deus tem para mim? Será que esse é o lugar que o Pai desejou para mim? Será para isso que eu fui criado? Será que é isso que meu pai me criou? Meu pai me cuidou de mim por tanto tempo? O que eu estou fazendo aqui? O cair em si é perguntar, o que eu estou fazendo aqui? E ele começa a ensaiar um discurso. E ele fala assim, olha, eu vou ter com meu pai. Versículo 18 e 19, ele vai dizer assim, eu vou me levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele está falando aqui com ele mesmo, ele está dizendo aqui para ele mesmo, não tinha ninguém perto, ele falou para si mesmo, ele está pregando aqui para ele mesmo. Versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores.
Você já fez isso, irmão? Você já teve a possibilidade de falar para você mesmo? Isso não é coisa de doido, não. Falar para nós mesmos é importante. A Bíblia fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e por 12 anos apareceu esse fluxo, dessa hemorragia, gastou tudo o que ela tinha com médicos, e a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. A mulher era rica, ficou pobre, a doença não sarava, estava cada vez pior, e ela disse consigo mesma: olha, Jesus vai passar, Jesus está vindo nessa cidade, e se eu tão somente tocar na orla dos vestidos dele, eu ficarei curada. Eu não preciso tocar nem nele, eu só preciso tocar naquilo que toca ele, e eu ficarei curada. Tão somente eu fizer isso. Ela estava pregando para ela mesma, só que a diferença é o seguinte: quando você fala para você mesmo, os teus pés têm que caminhar na direção daquilo que você está falando, e ela tomou uma decisão: eu vou buscar Jesus. Resumindo, ela está reconhecendo: olha, eu tive tanta bobeira, eu já gastei dinheiro com tanta coisa, mas Jesus está passando aqui, se eu tão somente. E este homem, agora, esse filho pródigo, agora depois de passar por todos esses perrengues da vida, ele olha e fala com ele mesmo: o que eu estou fazendo aqui? Eu vou me levantar deste lugar, eu vou ter com meu pai, porque eu tenho um pai. Essa é a diferença, eu tenho um pai, eu vou ter com meu pai, e vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha, pai, eu já não sou digno nem de ser chamado teu filho, mas me faz como nos seus trabalhadores, como nos seus empregados. E a palavra hebraica aqui para empregados, ela vai querer dizer o seguinte: aquele trabalhador diário, que trabalha o dia e vai embora. Ele falou assim: pai, não precisa nem me aceitar na tua casa, não precisa nem me aceitar no teu regaço, pai, eu só preciso, pai, voltar para perto de você. E ele ensaia esse discurso, e ele está ali falando para ele mesmo, e no versículo 19, no 20 ele vai dizer: então levantou-se e foi para o seu pai. Mas eu acho interessante uma coisa que ele diz aqui. Olha bem a diferença deste homem neste contexto. Quando ele sai da casa do pai, ele vai dizer assim: pai, dá-me a parte dos bens. Agora, no versículo 19, ele vai dizer assim: pai, faz-me como um dos seus trabalhadores. Quando ele vai embora, ele diz: dá-me. Quando ele vai voltar, ele vai dizer: faz-me. Agora ele está entendendo que quanto melhor é ser do que ter. Porque quando ele vai para o mundo, ele quer ter, mas quando ele volta para a casa do pai, ele quer ser. Porque no mundo ele sabe que você vale aquilo que você tem, mas na casa do pai você não vale o que você tem. Na casa do pai você não vale o carro que você tem. Na casa do pai você não vale a casa que você tem, o dinheiro que você tem, o dízimo que você tem, a oferta que você tem. Na casa do pai você vale o que você é. Então, pai, faz-me como um. Eu quero ser, pai, eu já não quero mais ter. Ele aprendeu que é melhor ser do que ter. Estão me entendendo? Diga amém, por favor. No versículo 20, então, ele levanta. Levantar-me-ei e ter com meu pai. Levantando-se, foi para o seu pai. E essa parábola aqui tem algumas tipologias. Jesus está explicando isso para poder ensinar sobre o reino dos céus. Tudo que Jesus está falando aqui é para trazer um ensinamento para as pessoas que estão ouvindo ele. Então, nesse cenário aqui, o pai é Deus. Jesus está explicando em parábolas para mostrar para eles como era o reino de Deus. Pessoas que haviam se perdido. Dentro desse capítulo 15 de Lucas, vai falar sobre a dracma perdida, vai falar sobre a ovelha perdida, e vai falar sobre o filho perdido, que era o filho pródigo. É interessante que, dentro desse contexto, o pai é Deus. O filho mais velho é o povo de Israel, que ficou, e depois reclamou que o filho mais novo voltou. E o filho mais novo somos nós, os gentios, a igreja. Nós somos o filho mais novo nessa história. Jesus está explicando isso para que as pessoas entendessem. Mas eu pergunto para você: aonde está Jesus nessa história? Se a história fala do pai, se a história fala do filho mais velho, se a história fala do filho mais novo, se o pai é Deus, o filho mais velho é o povo de Israel. Porque se você olhar o contexto final dessa parábola, o filho fica indignado.
do filho mais novo voltando. E o filho mais novo somos nós. Aonde está Jesus? Aonde está Jesus nessa história? Quando ele fala para si mesmo, levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai, Jesus está dizendo, é aí que eu entro nessa história. Porque eu sou o caminho. Eu sou o caminho que vai ligar esse filho até o Pai. Eu sou a estrada que vai ligar esse filho até o Pai. Eu sou a porta que vai ligar esse filho até o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Não existe como chegar ao Pai se não for através de Jesus. Estão me entendendo? Diga amém, por favor. Jesus é o caminho, meu irmão, que leva o homem de volta ao Pai. Aí Jesus entra nessa história. Porque ele tinha um caminho a percorrer. Ele estava aqui, o Pai estava lá. Nós estávamos no pecado, Jesus estava lá. Os nossos pecados faziam separação entre Deus e nós. E Jesus é o caminho que nos liga novamente a Deus. E Jesus entra nessa história mostrando assim, ó, eu sou essa estrada, eu sou esse caminho que leva de volta ao Pai. E ele vai, e quando ele chega, o Pai o vê de longe. Aqui é uma coisa que me chama muita atenção. Parece que é normal, o Pai vê de longe, mas não é, irmão, porque esse homem estava irreconhecível. Entenda isso, ele foi gordo, e agora ele estava magro. Ele foi barbeado, bonitinho. Agora ele estava com a barba por fazer, barbudo. Ele foi com o cabelo cortadinho, agora ele está cabeludo. Ele foi bem vestido e voltou maltrapilho. Ele foi calçado e voltou descalço. Como que o Pai pode o reconhecer de longe? Mesmo assim, o Pai ao longe o reconhece. Então essa pergunta que eu faço para você, como o Pai o reconheceu nesse estado? Como o Pai reconheceu nesse estado? Será que foi por causa da roupa? Certamente não. Pelo cabelo? Pela barba? Pelo porte físico? Certamente não. Você sabe como o Pai reconheceu? O Pai o reconheceu de longe pelo andar. Porque o Pai que é Pai conhece o seu filho pelo andar. O salmista diz assim, tu me sondas e me conheces. Me conheces, aleluia, conhece o meu deitar, conhece o meu levantar, conhece o meu andar e todos os meus caminhos o Senhor conhece. Antes que a palavra chegue da minha língua, tu já sabes o que eu vou dizer. O Pai não apenas te conhece de longe, mas Ele sabe até o que você vinha falando pelo caminho, meu irmão. Deus sabe de todas as coisas sobre a sua vida. O Pai te conhece de longe. Será que Deus está me vendo? Estou nesse estado tão difícil. Estou numa situação tão complicada. Deus te conhece. Desde a hora que você deitar, o seu levantar, o seu caminhar, o seu falar, o seu pensar, antes sequer que você profira uma palavra, Deus já sabe o que você vai falar, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Outra coisa que me chama a atenção é a atitude desse pai. Olha o que o pai fez. Olha o que o pai fez. Vamos ver aqui. Discutir isso. E levantando-se foi para o pai, quando ainda estava longe, viu o pai, e o pai movendo-se de íntima compaixão, correndo ao seu encontro, lançou ao pescoço dele, correu ao seu encontro. Você sabia que na tradição judaica, um ancião não corria? Um ancião não corria na tradição judaica. Quem corria eram os jovens. Era desonroso para um ancião, para um homem de posição, para um homem de postura, correr. O homem caminhava. Quem corriam eram os jovens. Então, na tradição, era desonroso um ancião correr. Agora eu pergunto, o que levou este pai a quebrar o protocolo e sair correndo ao encontro do filho? É porque, na tradução judaica, na lei judaica, se um filho rebelde, ele iria ser apedrejado. Um filho rebelde deveria morrer apedrejado. Ele deveria ser recebido a pedradas. E entenda isso. O pai era um pai, você percebe, um pai abastado. Um pai que tinha uma fazenda. Um pai que tinha muitos bens. E geralmente a vila dos colonos fica na entrada da fazenda. Passa pela vila para se entrar na fazenda. Para se entrar na propriedade. E é ali que ficam os trabalhadores. Faz-se ali uma vila. Então, quando o pai o ver de longe, aquele filho, para chegar na propriedade do pai, aquele filho está passando por essa vila. E nessa vila ficavam os anciãos.
E os anciãos eram aqueles que condenavam os filhos rebeldes ao apedrejamento. Então o pai, quando vê ao longe que aquele filho está chegando, o pai vai ao seu encontro, para que ele não fosse apedrejado. Oh, meu irmão, o pai vai ao encontro e abraça o filho. Quando o filho surge ao longo do caminho, o pai sai ao encontro, quebra todos os protocolos, e o pai vai e abraça o filho, demonstrando misericórdia. Quando ele abraça o filho, ele está dizendo: quero ver quem vai tacar uma pedra nele, quero ver quem vai ousar agredir ele. Isso fala de misericórdia, isso fala de graça. E o pai abraça e o beija. Se você está longe de alguém, você pode beijar em qualquer lugar. Mas se você está abraçado a alguém, você só vai conseguir beijá-lo aonde? No rosto. Entenda isso aqui. A Bíblia diz que, na tradução, existe 3 beijos significativos. Um rei era beijado nos pés. Um beijo na mão, quem recebia eram os profetas. Mas beijo no rosto, quem recebia eram os sacerdotes. E espiritualmente, quando o pai abraça o filho e lhe dá um beijo no rosto, ele está dizendo: filho, a partir de hoje eu restituo o seu sacerdócio. Em Apocalipse 1:6 vai dizer assim, que através do sangue de Jesus, ele nos fez sacerdotes para Deus. A Bíblia nos diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para transmitir as bênçãos daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, você é sacerdote, mesmo que você andou distante, Deus te devolve o sacerdote quando você vem arrependido à casa do Pai. Então diga assim: eu sou o sacerdote. Só a misericórdia e a graça faz isso, nos tira do chiqueiro e nos faz sacerdote. Estava no meio dos porcos, mas hoje é sacerdote. Estava nas drogas, mas hoje é sacerdote. Estava na prostituição, no adultério, na pornografia, mas hoje é sacerdote. Quando o filho abraça o pai e abre a boca para pedir para ser escravo, o pai abraça, o beija, e o filho vai dizer: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai interrompe a conversa e fala assim: olha, traga depressa o melhor, traga depressa a melhor vestimenta, a melhor túnica. Meu Deus, que coisa linda isso. O pai manda buscar o melhor para o filho. O pai manda buscar a melhor veste, não era uma veste qualquer. O pai manda buscar a melhor veste. Olha, acompanha comigo. Mas o pai disse, no versículo 22, aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica, e vestiu com ela. E pondo-lhe o vestido, e pondo-lhe um anel no dedo, e sandálias nos pés. Quando o pai manda buscar a veste, ele está dizendo: você não é meu escravo. Você não vai ser meu servo, você não vai ser, você é meu filho. Espiritualmente isso fala da restauração, da filiação. O filho não recebeu vestes porque ele merecia, ele recebeu as vestes porque o pai o perdoou. Essas vestes representam a justiça de Cristo que nos cobre, é a troca da nossa sujeira pela santidade dele. Isaías 61:10 vai dizer assim: ele nos cobriu de vestes de salvação e nos envolveu no manto da justiça. É o ato da graça que limpa e que justifica. Vestes são como símbolo aqui de honra restaurada. Na casa os servos usavam roupas, sim, claro, mas roupas simples. Mas o pai manda trazer a melhor, porque a melhor é para filho. Ou seja, o pai não recebe de volta apenas, mas o recoloca em posição de honra. Quem vestia uma veste, melhor veste que o pai tinha se preparado, aquilo era para filho. A imagem do Deus que não apenas nos perdoa, mas nos reintegra à comunhão, à casa e ao propósito. Ele recebe também um anel. O anel era o sinônimo de autoridade e aliança. Na cultura bíblica, o anel representa a autoridade. Era o sinal de pertencimento, de comunhão. Quem tinha anel, meu irmão, era quem pertencia a alguma família. Quem tinha anel não era escravo.
Quem tinha anel não era servo, quem tinha anel era filho. E o pai coloca um anel no dedo do filho, ele está dizendo: você agora tem autoridade de novo, meu filho. Espiritualmente, o anel representa a restauração da autoridade espiritual. Ei, meu irmão, entenda isso. Em Lucas 10:19, Deus vai dizer assim, Jesus vai dizer assim: olha, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobra e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará dano. Renovação da aliança entre o homem e Deus, é o pertencimento. Um anel mostra pertencimento, o selo do Espírito Santo, que confirma que somos dele. O anel que o pai lhe deu para ele, que quem olhasse, diria assim: esse aí faz parte de uma família, esse aí faz parte de uma família honrada, esse homem tem um anel no dedo. Observe que o pai coloca 3 coisas importantes: veste ele com a melhor roupa, coloca um anel para mostrar que ele tinha autoridade, ele chega arrependido, com o desejo apenas de ser um escravo, mas olha como o pai o recebe, é um recomeço, porque recomeçar é possível. Nós ficamos tratando as coisas como não fosse possível. Eu pequei tanto, eu errei tanto, eu estou distante dos caminhos do Senhor, eu estou distante do Senhor, mas e aí, meu irmão? Como o pai vai me receber? O pai vai te receber desse jeito, te abraçando, te beijando, te protegendo, te livrando de pedradas, te guardando. Você começa a descansar à sombra do Onipotente, você começa a descansar protegido do Senhor. Coloca um anel no seu dedo para que o inferno inteiro entenda que você tem autoridade agora, para que todos entendam que você pertence a alguém. O mundo espiritual começa a ver que você pertence a um Deus. Entenda uma coisa: o anel hoje aqui, espiritualmente falando, é o selo do Espírito Santo na nossa vida, porque nós temos autoridade no mundo espiritual. Quando o mundo espiritual vê você, você tem o selo do Espírito Santo na sua vida. O inferno não pode tocar, Satanás não pode tocar, o inferno não pode tocar, porque você tem um pai e você tem um selo do Espírito Santo dizendo que, olha, você pertence a alguém. E a autoridade para repreender os demônios, a autoridade para repreender o mundo espiritual, Jesus nos deu isso na cruz do Calvário. Então o Pai está mostrando para todos: a partir de agora, o filho tem um anel de novo no dedo. Mas ele fez mais, ele colocou algo a mais, ele colocou sandálias nos pés. Entenda uma coisa: sandália é o sinal de liberdade e filiação. Naquela época, somente quem não fosse servo e escravo poderia usar sandália. Os servos e os escravos andavam descalços. Homens livres usavam sandálias. Se você visse alguém andando descalço, era um servo ou era um escravo. Esse homem volta, com os pés descalços, escravo do pecado. Andou no mundo, escravo do pecado. Ele volta descalço. Mas o pai lhe dá uma sandália para colocar nos pés. Filho, você não é escravo. Você agora vai estar completo, com roupas novas, selo e um anel no dedo e sandália nos pés. Quando o pai manda pôr sandália nos pés, está dizendo: você não será meu servo, você será o meu filho que é livre. Espiritualmente, sandálias representam liberdade. Em Gálatas 5:1, Jesus nos libertou. A sandália vai dizer que nos mostra a direção. Os pés calçados indicam prontidão para caminhar novamente no propósito. Efésios 6,15 vai dizer que o calçado dos pés com o evangelho da paz. Sandália é dignidade. Andar descalço era vergonha, mas o pai devolve a honra e o caminho para o filho. Deus não quer filhos descalços, presos no chão do passado. Ele calça os nossos pés para andarmos de novo em novidade de vida. Espiritualmente, meu irmão, o pai estava dizendo: o que passou, passou. Aqui começa uma nova história. Isso que eu quero que você entenda essa noite. Essa linda história. Cabe àquele que está distante dos caminhos do Senhor. Mas cabe muito também para quem precisa recomeçar. Para quem está passando por uma situação difícil, para quem está passando um momento difícil, para quem não está se sentindo mais tão amado pelo Pai, para quem está sentindo que perdeu os privilégios de estar junto ao Pai, parece que perdemos a proteção,
parece que perdemos o cuidado, parece que perdemos as roupas novas, parece que perdemos o selo, o anel, parece que perdemos a autoridade, parece que perdemos coisas, e parece que nós estamos à deriva, parece que estamos em lugares que nós não gostaríamos de estar, vivendo coisas que nós não gostaríamos de viver, passando por momentos que nós não gostaríamos de passar. Mas o mais importante de tudo isso, irmão, é arrependermos de aonde foi, em qual momento foi que nós erramos. Aqui cabe algo nessa história que é importante para todos nós, porque todos nós temos que recomeçar todo dia. Eu quero dizer para você que não existe nenhum santo aqui. Todos nós pecamos todo dia, todos nós caímos com frequência, todos nós erramos com frequência, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, pecou só de dizer isso. Nós falhamos, nós erramos, nós tomamos culpa em muitas das coisas que estão acontecendo em nossa vida. Nós precisamos liberar perdão para pessoas que muitas das vezes nós estamos acusando do problema que nós estamos vivendo. E eu quero dizer para você que o liberar o perdão não é assumir a culpa. Somente o liberar o perdão é deixar livre, tirar o peso das costas, tirar a mágoa para trás, a angústia, a tristeza. Eu discuto o pastor Hamilton comentar algo que eu fico chocado. Você imagina alguém dizer que foi tão ferido pelo pai, o pastor Hamilton tem tratado essa pessoa, e que ela diz que se o pai estiver no céu, ela quer ir para o inferno. Olha o nível de mágoa, de rancor, de tristeza. Ei, é possível recomeçar. Primeira coisa, libere o perdão. Abra a mão, tira isso para fora, tira o fardo dessas suas costas, decida levantar-se. Porque quem carrega uma mágoa dessa, está sempre triste, está sempre amargurado, está sempre em uma situação de tristeza profunda, depressão, angústia, só pensa naquele problema, carrega o fardo por onde vai, carrega o problema para onde vai, aonde vai leva o problema junto, levanta de manhã, vai tomar um café, o problema está junto, é só você perceber o que a pessoa está falando. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, meu irmão. Você quer saber se a pessoa carrega mágoas do passado? Ela só vai falar sobre aquilo. A primeira oportunidade que você der à pessoa, ela vai comentar sobre isso. Ela vai falar sobre a tristeza dela. Ela vai falar sobre o mal que ela sofreu por causa de outra pessoa. Entenda uma coisa, reconhecer, deixar para trás, reconhecer que precisa liberar o perdão, começa a mudar tudo na sua vida. Situações familiares que você pode recomeçar. Você só precisa liberar. Você precisa reconhecer, olha, tá bom, eu não quero mais saber quem é o culpado, eu não vou apontar mais o dedo para ninguém, eu posso recomeçar hoje, eu posso a partir de hoje, voltar a ter uma vida plena em Deus, eu posso voltar hoje a ter uma vida da qual eu vou me alegrar, da qual eu vou me festejar. O pai fez uma festa para esse filho, mesmo que o irmão mais novo ficou chateado, ficou aborrecido, porque isso fala da religiosidade. Ei, escute uma coisa, o filho aqui, mais velho, representa os religiosos. Sabe aquele que se acha santo? Aquele que está só por estar na igreja, se acha santo. Era isso. O filho mais velho disse assim: pai, eu nunca me afastei da sua casa. Como você pode receber esse camarada de volta? O filho mais velho não entendia nada de graça, não entendia nada de misericórdia. O filho mais velho só entendia de lei. Errou, vai pagar. Esse filho tinha que ser, esse meu irmão tinha que ser apedrejado. O filho mais velho representa a dracma perdida dentro de casa. Os dois estavam perdidos, um longe e o outro dentro, porque o filho estava dentro, mas não tinha relacionamento com o pai. O filho estava dentro, mas não tinha comunhão com o pai, ao ponto que ele pede para o pai: pai, você está matando o novilho cevado, o senhor nunca me deu um cabrito para me festejar com meus amigos. O pai faz: filho, tudo que eu tenho é teu, acorda, filho. Mas ele não tinha relacionamento com o pai, perdido dentro de casa. Mas era possível os dois recomeçar. A oportunidade era para os dois. O pai fala: filho, venha alegrar-se conosco, porque este teu irmão, este meu filho que estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Escute uma coisa, é possível recomeçar. Não importa o quanto você errou, não importa o quanto você falhou, seja na sua vida profissional, seja na sua vida empresarial,
seja na sua vida conjugal, seja na sua vida familiar, não importa o quanto nós fizemos errado, o quanto deixamos a desejar, o quanto nós estamos vivendo situações que nós não gostaríamos de estar vivendo. Eu não gostaria que tivesse assim, por exemplo, você poderia estar pensando isso. Mas você pode recomeçar hoje, uma vida nova, ser recebido com amor, com um abraço, com um beijo, colocado vestes novas, falar assim: filho, vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Olha, tem festa para você. Enquanto você estava fora, não pensa que eu esqueci não. Eu estava cevando o novilho, porque eu sabia que você ia voltar. Eu sabia que você ia recomeçar. Eu tinha certeza que um dia você ia cair em si. O que precisa recomeçar na sua vida? O que você já colocou um ponto final? E Deus está falando para você: olha, hoje é possível recomeçar. Qual aquele sonho que você já deixou para lá? Não tem jeito. Aquele relacionamento que talvez você falou, já não tem mais jeito. Não tem mais como reatar isso. Não tem mais como trazer mais unidade para isso. Já se desfez tudo isso. Não tem mais como voltar de novo a ter um relacionamento. Não, meu irmão. Hoje é noite de recomeço. Escuta, é possível recomeçar. Nada que você, começando a dizer assim: olha, me perdoe, já é um excelente começo. Se é para alguém, diga a essa pessoa: mas eu fui machucado, eu fui ferido. Diga isso. Diga, decida, é uma decisão que você precisa tomar. Não é achar quem está certo, quem está errado. Mas ele falou palavras que me magoaram, que me ofenderam, que me entristeceram. Não cabe a isso. Não cabe a isso. É uma decisão. Eu decido perdoar. Começa por isso. A primeira coisa que o filho fez é reconhecer isso. Eu preciso pedir perdão para meu pai. Eu preciso pedir perdão. Talvez é por Deus mesmo. É com o pai, diretamente com ele. Coisas que você fez, que deu tão errado, e você muitas vezes culpou a Deus por isso. Eu lembro que uma vez não, 2019 foi o último ano, eu tinha um sonho de morar fora do Brasil, queria ter negócios lá fora, e eu tomei atitudes que foram muito precipitadas, só que na hora eu achei que estava tudo certo. Eu tomei atitudes que eu achei que estava na direção de Deus, mas sem consultar a Deus, somente informando a Deus aquilo que eu estava fazendo. Só que na hora eu não percebia isso. E as coisas começaram a dar errada. Eu fiquei pelejando, montei, comprei, fiz um negócio, estava morando num lugar lindo, mas as coisas estavam dando erradas. E durante o tempo eu fiquei questionando a Deus: por que, Deus? Por que o Senhor permitiu tanta perda? Por que o Senhor permitiu? Era só o Senhor enviar os clientes, que a coisa tinha decolado. Por que, Senhor? Por quê? Porque as coisas deram errado. E eu fui, meu irmão, com o coração, era aquela oração do coração amargurado, do coração entristecido, clamando ao Senhor, mas falando: Senhor, por quê? Era como se eu tivesse: Deus, era só o Senhor fazer algo que a coisa tinha mudado. Por que o Senhor deixou eu perder tanto dinheiro? Por que o Senhor deixou falir aquele negócio? Por que eu tive que voltar embora, vir embora de volta? Por quê? Irmãos, e aquilo foi causando por anos dentro de mim esses questionamentos. E por mais que eu tivesse seguindo a minha vida aqui, as coisas caminhando aqui, eu sempre pensava aonde eu poderia estar, de onde eu estava, que estava muito melhor que aqui. E foi muito difícil, até que eu caí em si. Entenda isso, isso é importante demais para a sua vida. Até que eu caí em si, falei assim: meu Deus. Comecei a olhar os pontos que eu falhei, comecei a olhar
os pontos que eu precipitei. Comecei a olhar em tantas coisas que eu fiz, que Deus não estava naquilo. E eu criei na minha mente achando. Sabe quando a pessoa às vezes abre assim, Deus fala comigo se eu devo vender isso ou não. Vou vender. Foi mais ou menos assim. Mas sempre uma aparência que estava colocando diante de Deus. Na verdade eu estava com tudo decidido na minha mente. É como se eu estivesse querendo muito ouvir só de Deus falar assim, está aprovado, assinado embaixo. Mas aquilo não era plano de Deus, aquilo não era projeto de Deus, aquilo era meu projeto, aquilo era meu plano. E deu tudo errado. Tudo errado. E o que aconteceu? Eu carregava esse fardo. Questionava Deus com frequência. Porque as coisas aqui não estavam nada fáceis também. Tinha uma empresa lá e a outra aqui. E aqui as coisas estavam muito difíceis. Eu falei, Senhor, por que não deu? Mas por que, Senhor? Mas por quê? Até que eu caí em si. Pedi perdão a Deus. Falei, Senhor, me perdoa. Perdoa por atitudes que eu tomei. Perdoa, Senhor, porque eu não te consultei essa realidade. Senhor, perdoa, Senhor, me perdoa. Meu irmão, depois que eu fiz isso, que eu tive essa conversa muito pessoal com Deus, um abraço, eu senti muito forte do Espírito Santo de Deus. Irmão, eu levantei daquela oração um outro homem. Então você pode, essa noite, também fazer isso. Recomeçar. E dali em diante, eu recomecei e continuei. Deus foi abençoando. Já estava leve, já estava feliz. Meu semblante já era outro. Estava alegre porque aquilo já não me pesava mais. E hoje eu falo sobre isso com muita tranquilidade. E posso ter orientado as pessoas que tenham talvez o mesmo sonho, o meu desejo. E às vezes, olha, não é que Deus não deu para mim, não vai dar para você, mas entenda uma coisa, faça as coisas na direção dele. Faça as coisas na orientação dele, consulte a ele. Não faça as coisas por desejo de pegar e ir para longe. Deus tem um propósito diferente para cada um de nós. E o melhor lugar, meu irmão, para eu e você estarmos, é no centro da vontade dele. Então eu convido vocês a se colocarem em pé, para que nós possamos orar nesse sentido. Orar nesse propósito de recomeço. Sonhos que estão enterrados. Às vezes você servia na casa do Senhor, deixou de servir, porque alguma coisa te magoou. Uma palavra te magoou e te afastou do propósito, te afastou do projeto. Alguém fez algo para você que não vem ao caso, mas que te entristeceu, te magoou muito, e você simplesmente parou, se afastou daquilo que Deus confiou para você fazer, e você parou. Deus está te falando, olha, hoje é noite de recomeço. Recomeçar de novamente o ministério que você parou. Recomeçar novamente uma vida de relacionamento entre irmãos. Aí você está tão magoado, tem pessoas que chegam, irmão, tão magoados, que acaba o culto, sai correndo, não relaciona com ninguém, porque foram feridos, foram machucados. Mas hoje é noite de recomeço. Amém? Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. Pensa um pouco o que precisa recomeçar na sua vida. Pensa um pouco naquilo que precisa realmente. Pode dedilhar aí, irmão, por favor. Pensa em algo que você falou assim, pensou assim, Senhor, eu queria tanto isso, mas eu não consigo recomeçar. Relacionamentos, problemas conjugais, problemas familiares, problemas no trabalho, problemas empresariais. E o mais importante, o seu relacionamento com Deus. Será que algo te afastou dos caminhos do Senhor, te afastou da casa do Senhor? Algo que te levou para longe? E você está vendo que nesse lugar que você está desprovido de tudo. Você está desprovido da presença do Pai. Você está desprovido do alimento do Pai. Você está desprovido da bênção do Pai, das vestes do Pai,
do anel de autoridade do Pai. Você está desprovido das sandálias do Pai. Você está sozinho ao ermo, longe, distante, vivendo num ambiente que você não gostaria de estar. Foi iludido pelas propostas do mundo. Foi iludido por uma proposta que veio do lado do inferno para te arrastar. E você caiu. Você foi levado por esta ilusão, que lá seria melhor, que lá seria mais divertido, que lá você teria amigos, que lá você iria ser bem recebido, que lá você seria abraçado. Mas na verdade você está num lugar de tristeza, de miséria, que ninguém te dá nada. Enquanto você tinha algum recurso, você tinha algum tipo de amizade. Mas agora que você perdeu tudo, ninguém te dá nada, nenhum abraço, nem companhia. Você está num lugar de tristeza, da qual você nunca pensou em estar. E você pensa, o Pai não vai me aceitar de volta. O Pai não vai, eu pequei muito, eu fiz tudo que eu não devia fazer, me distanciei, gastei tudo, fui para longe, estou nessas roupas fedorentas, estou mal vestido, maltrapilho, desfigurado. O pecado faz isso, meu irmão. Mas eu quero dizer para você que o amor do Pai é muito maior. O amor do Pai, a misericórdia, a graça dele é muito maior do que qualquer pecado que você possa ter cometido. Por mais longe e distante que você possa ter ido, o amor do Pai é maior. E a partir do momento que você decidir recomeçar, você vai receber um abraço dele e falar assim: ah, filho, eu estava te esperando, não era de hoje. Eu quero orar por você, feche seus olhos. Soberano Deus, Pai, eu quero te agradecer e exaltar o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, Senhor Deus, sobre recomeços nessa noite. Certamente, Senhor Deus, muitos de nós que aqui estamos, Pai, temos áreas da nossa vida que nós precisamos recomeçar. Temos áreas da nossa vida que nós precisamos de algo novo aconteça novamente, de viver o novo do Senhor novamente, daquela esperança, aquela expectativa de algo novo, de novo, Senhor, como foi lá atrás. Lá atrás erramos, Pai, e pedimos perdão dos nossos erros. Perdoa, Senhor. Perdoa porque temos falhado, temos tomado atitudes precipitadas e tomamos decisões da qual o Senhor nunca esteve nelas, Pai. Estamos hoje amargando a consequência de atitudes nossas. Ah, Senhor, mas o Senhor está de braços abertos para nos receber, e eu sei, Senhor, que é possível que nós venhamos a errar de novo, Pai. E o Senhor sempre estará preparando para nós novos começos, ou recomeços, Pai. Meu Deus, entra nessas áreas, Pai. Entra nesses relacionamentos, Pai. Entra nessas famílias, Senhor, que estão totalmente desestruturadas, Pai. Oh, Senhor, o cônjuge não fala mais com o outro. Oh, Deus, os filhos não se relacionam, Pai. Os filhos, Senhor Deus, parece que estão se perdendo dentro da nossa casa. Não tem mais aquele ambiente de comunhão, de relacionamento, de alegria. Senhor, certamente erramos em algum momento, Pai. Certamente em algum momento falhamos, meu Deus. Mas nos ajuda hoje a recomeçar, Pai. Eu quero hoje recomeçar o nosso lar diferente. Eu quero hoje, Senhor Deus, que o Senhor entre, Senhor Deus, com perdão na minha casa. Eu quero hoje, Senhor, que o Senhor me dê coragem, Pai, para reunir a minha família e dizer: me perdoe. Eu não quero continuar desse jeito. Eu quero que a nossa família unida de novo comece um novo recomeço em Deus. Vamos fazer diferente daqui para frente. Porque hoje eu fui abraçado pela graça e pela misericórdia, e o Senhor vai entrar na nossa casa, e não estamos aqui para julgar quem errou, quem falhou, não. Nós queremos que o nosso lar seja um lugar onde Jesus está presente. Ah, Senhor, vai, Senhor, tocando o Espírito Santo de Deus nos corações, para que haja a decisão de perdoar. Porque sabemos, meu Deus, que o Senhor atua no perdão,
perdão é o primeiro passo para o recomeço. O reconhecer que erramos é o primeiro passo para o recomeço. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço, entra nessas situações, meu Deus. Entre nessas situações e trabalhe na vida de cada um. Seja qual for a área da vida que cada um precisa recomeçar. Que nesta noite seja a noite de recomeço. Que nessa noite seja um marco. Que nessa noite seja uma nova história sobre a vida dessas pessoas. Vidas profissionais, vidas familiares, vidas espirituais. Ó Senhor, quantas pessoas estão aqui com o ministério parado. Quantas pessoas estão aqui, Senhor, que deixaram, Senhor Deus, o primeiro amor, te serviam com alegria, tinham prazer em servir na tua casa. Ah, Senhor, mais palavras que foram ditas, Pai, atitudes que foram tomadas, Senhor, que fizeram mágoas, feridas, Senhor, que ainda hoje estão expostas. Mas em nome de Jesus, essas feridas serão cicatrizadas hoje para a glória do teu nome. E o Senhor há de trazer um novo recomeço, Pai, para a vida ministerial, para a vida espiritual desses teus filhos e das tuas filhas, Pai. Para que eles venham te servir com alegria, para que eles, Senhor, voltem novamente ao propósito, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero ministrar sobre a vida de cada um, Senhor, aonde necessitar um recomeço, Pai, que nessa noite seja este dia, esse momento, essa nova história começa hoje, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Se você quer essa palavra, dá uma salva de palmas ao Senhor. Nós já estamos terminando, mais um minutinho só, pode me permanecer em pé. Eu quero só dizer para vocês que a nossa ceia aqui na Central IBC em São Bernardo é sempre aos segundos domingos do mês, mas excepcionalmente nesse próximo mês de novembro, no próximo domingo será a nossa ceia. Neste mês de novembro vai ser no primeiro domingo, ou seja, o próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor aqui pela manhã às 10 horas e à noite às 18h30. Me entenderam? Digo amém. Ceia este mês, primeiro domingo, próximo domingo, ceia do Senhor. Quinta-feira, reforçando, última série, da última mensagem da série Jesus em minha casa. Nós vamos falar quando Jesus entrou na casa dos discípulos que estavam a caminho de Emaús, como a Renata comentou aqui no início do culto. Feche seus olhos, eu quero orar por você, e nós, após essa oração, teremos um louvor, e com o louvor nós finalizamos. Senhor, entra, Senhor Deus, com a providência na vida de cada um do meu irmão. Eu quero ministrar uma semana de vitória sobre a vida deste povo, Pai. Uma semana abençoada para a vida desse povo, Senhor, uma semana de proteção. Que o Senhor guarde as nossas famílias, Senhor. Que o Senhor guarde, Senhor, a saída e a chegada por onde nós andarmos. Senhor, que essa semana seja uma semana de portas abertas, Pai. Que essa semana seja a semana de vivermos o sobrenatural. Essa semana seja a semana de nós experimentarmos o milagre do Senhor na nossa casa, na nossa família. Guarda, Senhor Deus, por onde nós andarmos. Guarda nossos filhos. Guarda, Senhor, nossos filhos nos colégios, Pai, nas escolas, no trabalho. Guarda, Senhor, nossos cônjuges, Senhor, no trabalho, no trânsito, por onde forem, Senhor, a saída e a chegada, Pai. Que o Senhor esteja com cada um protegendo. Que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos livrando, nos guardando. Senhor, eu quero ministrar sobre este povo, Senhor, uma semana de portas abertas, de contratos novos sendo liberados, Senhor. Aquele que estava desempregado, Senhor, ó Deus, abre uma porta de emprego esta semana, Pai. Aquele que precisa fechar um contrato, Senhor, que seja liberado esta semana, Pai, para a glória do teu nome. Ah, Senhor, aquele empreendedor, aquela empreendedora que está precisando, Senhor Deus, de novos clientes, Senhor, envia esta semana, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos viver os teus milagres, nós queremos viver o extraordinário do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Aquele negócio, Pai, que está parado, aquele negócio que está fechado, aquele negócio que está amarrado, que precisa, Senhor, de uma autorização, que precisa, Senhor, de uma assinatura, Senhor, causas nas justiças, Pai, essa semana, Senhor, seja uma semana, Pai, de destravamento, de nós desatados, de correntes quebradas, uma semana de vitória para o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. E tenha em tuas mãos aqui o amor de Deus Pai, a graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo esse povo, Senhor, não somente hoje, mas para todo sempre. Você pode dizer amém?